Irmãos, graça e paz. Eu queria pedir aos irmãos que a gente abrisse, por favor, no Salmo, livro de Salmo, capítulo 50. Salmo 50. Senhor, nós ainda continuamos na dependência do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza. Queremos ouvir a voz do Senhor na Tua palavra. A Tua palavra, as palavras que o Senhor fala são espírito e são vida. Por isso, queremos, não com a nossa capacidade intelectual, mas pela revelação do Teu Santo Espírito, queremos beber do Cristo que está na Tua palavra. Queremos aproveitar toda a provisão que o Senhor tem para nós nessa manhã, na Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos aquiete na Tua presença, nos livre de nós mesmos, nos livre de toda a obra do nosso adversário e que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade nessa manhã. Confessamos a nossa limitação, a nossa fraqueza e confessamos que a nossa suficiência vem de Deus, tanto a suficiência de quem fala quanto a suficiência de quem ouve. Que o Senhor nos conduza em todas as coisas, o Teu nome seja glorificado nessa manhã. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Salmo 50 começa assim: Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Irmãos, o Salmo 50 vem trazer para nós uma ideia que está em toda a Bíblia e que está, claro, no Novo Testamento. A ideia de que o Senhor vai um dia
sentar-se com o seu povo, só com o seu povo, para julgar ele, para nos julgar. Você faz parte do povo de Deus? Eu faço. Então, se você faz parte do povo de Deus, um dia todos nós nos assentaremos diante do tribunal, que vai ser montado só para a gente. É importante começar falando isso, irmãos. Há irmãos que não sei se porque aprenderam de maneira diferente, mas eles costumam ler a Bíblia sem fazer essa diferenciação que Deus faz. Deus diferencia muito claramente o seu povo do povo desse mundo. Muito claramente. Deus não vai tratar o seu povo de acordo com o que ele vai tratar o povo do mundo. A Bíblia faz essa clara distinção. Então notem os irmãos que Salmo 50 está dizendo que o Senhor intima os céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ele vai sentar com o seu povo, como pai de família senta com os seus filhos, com sua esposa, para tratar ali dos assuntos da casa, para puxar as orelhas, para ajustar o que precisa. Deus um dia vai se assentar no que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, para julgar o seu povo, para nos julgar. Então, a Bíblia apresenta, para você compreender os assuntos da Bíblia, você precisa da Bíblia inteira. Você não pode pegar só um trecho da Bíblia sobre aquele assunto e ler aquele trecho e dizer, pronto, entendi tudo. Não, você precisa da Bíblia inteira para compreender os assuntos da Bíblia. A Bíblia se explica. Então a Bíblia diz que existem 2 julgamentos que o Senhor vai proceder lá no futuro. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não confiou em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se tornou um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, você não vai estar no tribunal de Cristo, você vai estar no juízo do trono branco de Apocalipse, capítulo 20, onde todos aqueles que não conhecem ao Senhor, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, todos aqueles que não se converteram ao Senhor, eles serão julgados. E a Bíblia diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse alguém foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas nós não estaremos no juízo do trono branco, a não ser como espectadores. Estaremos assistindo o julgamento. O dia do nosso julgamento é antes. É o dia do tribunal de Cristo. E Paulo vai falar sobre o tribunal de Cristo em 2 Coríntios capítulo 5, mas ele está deixando só mais claro. Lá os irmãos conhecem bem esse verso? 2 Coríntios 5, 11 diz assim, 10 e 11. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, só está deixando a ideia mais clara, mais estabelecida, porque essa ideia não foi trazida por Paulo. O Senhor, desde os evangelhos, quando ele nos conta aquelas parábolas, e o reino dos céus vai ser, Mateus 25, é semelhante a um homem que se ausentou do país. Ele chama seus servos e dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro. E aqueles servos recebem aqueles talentos e eles vão trabalhar com aqueles talentos, vão negociar aqueles talentos, e o Senhor está ausente. O Senhor viajou naquela parábola, e a aplicação é clara, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor, Ele está em nosso espírito, Ele está conosco, mas fisicamente Ele está viajando, Ele não voltou ainda. O Senhor está nos céus. Filipenses diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então vai chegar um dia em que Ele vai voltar, não voltou,
Enquanto ele não volta, nós estamos naquele tempo ali da parábola, negociando nossos talentos, ou deveríamos estar. Por quê? Porque a parábola vai dizer que quando o Senhor volta, os servos começam a prestar contas ao Senhor. Então aí você já conhece a história. O que ganhou 5 talentos, apresenta mais 5. Senhor, aqui está aqui os seus 5 talentos e eu ganhei mais 5. Aí ouve aquela frase: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado, entra no gozo do teu Senhor. Então ali o Senhor se junta com os servos. O Senhor não chama o povo aí do mundo de servos. Há uma clara separação. Nós somos servos. As pessoas que não se converteram não são servos de Deus, não se submeteram ao Evangelho. Então nós não podemos tratar o assunto como uma coisa só. O Senhor trata com seu povo em separado. Nós aprendemos desde o início. Irmão Witness Lee falou: eu não posso repreender os filhos do vizinho se os meus filhos são indisciplinados. Então é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai primeiro nos reunir no tribunal de Cristo e julgar toda a indisciplina, por um lado, e nos recompensar por outro. Depois que ele arruma a casa dele, aí vem o juízo do trono branco. Aí ele reúne os incrédulos, reúne aqueles que não se submeteram ao Evangelho. Mas antes a casa dele tem que estar arrumada. Antes os filhos dele têm que estar debaixo da disciplina. Então essa ideia de Deus julgar o seu povo não apareceu no Novo Testamento. Essa ideia está na Bíblia. E por que, Luciano, a necessidade de enfatizar esse assunto? Porque hoje em dia, irmãos, às vezes nós estamos ou num extremo ou no outro. Tem irmãos que aprenderam que é assim: a salvação é como se fosse, nós entramos numa escola, aí você vai passar aquele período aprendendo as matérias e no final do ano tem a prova. Não tirou a média não? Perdeu a salvação. Tem irmãos que creem nisso. Aí eles passam a vida toda se esforçando para tirar 10 na prova. Só que esse ensinamento nivela o povo de Deus com o povo do mundo. Não é um ensinamento bíblico. Deus separa-nos. O Salmo está dizendo assim, congregai os meus santos, verso 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Aqui na atualizada está no plural, mas há versões que dizem por meio de sacrifício, porque nós fizemos aliança com Ele. Na verdade, foi Ele que fez aliança conosco. Ele derramou o sangue da nova aliança, porque a primeira aliança foi quebrada. Aliás, o homem só sabe quebrar as alianças. O homem não se mantém em aliança nenhuma, porque a parte dele, uma aliança é mantida com as duas partes sendo fiéis, não é isso? Você faz um contrato com a pessoa, isso é uma aliança. Se as duas partes se mantêm fiéis ao contrato, o contrato é mantido. Uma parte quebrou o contrato, houve uma quebra unilateral, não tem mais contrato, porque uma das partes falhou. O Senhor jamais ia fazer isso conosco, irmãos, porque Ele sabe que a gente não mantém contrato nenhum. Ele sabe que a nossa carne é muito forte para pecar. Nossa carne é muito forte para fazer a nossa vontade. Agora, para fazer a dele, tanto que a primeira parte da frase é que a gente sempre lembra: a carne é fraca. Geralmente a gente não se lembra da outra parte, mas o espírito está pronto. Então, irmãos, lá no livro de Gálatas, o Senhor,
quando ele está explicando através de Paulo que não é a lei que salva, porque a lei é assim, a lei de Moisés, a lei foi dada como um teste para o homem. Então a lei é assim: você quer me agradar? Quero, tá certo, eu vou te dar todos esses mandamentos aqui para você cumprir. Se você cumprir eles, você vai ser justificado. Então o Senhor deu a lei, mas o Senhor deu a lei como um teste, porque o Senhor sabia que ninguém absolutamente conseguiria cumprir a lei. Tiago diz assim: se você cumprisse todos os mandamentos da lei e falhasse em um, você era culpado pela lei inteira. Então o Espírito Santo, ali no livro de Gálatas, ele vai dizer o seguinte: não se baseie na lei não, você tem que ver o que veio antes. O que veio antes é a aliança, a conversa que Deus fez com Abraão. Aí a aliança que o Senhor fez com Abraão foi assim: o Senhor jamais ia dizer assim: tá bom, Abraão, tá certo aqui, tá, aperta aqui minha mão, aperta aqui, tá tudo certo, fechado, pronto, você faz sua parte e eu faço a minha. Não, o Senhor disse assim: Abraão, vamos fazer uma aliança, vamos. Aí Abraão já sabia como naquele tempo se fazia aliança. Pega os animais, parte no meio. Isso é Gênesis 15, viu, irmãos? Os irmãos novos convertidos não conhecem. Gênesis 15. Abraão pega os animais, parte no meio e bota as metades dos animais aqui. Então era assim que se fazia aliança naquele tempo. Aí como é que se fazia aliança? As pessoas comprometidas passavam pelo meio daquelas metades e estava fechado. Aí quando Abraão estava pensando que ele ia passar pela metade e ele ia fazer a aliança com Deus, Deus deu sono a ele. Veio sobre Abraão um profundo sono e Abraão dormiu. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão não ia cumprir aliança nenhuma. A aliança, a força da aliança não estava em Abraão, estava em Deus que fez a aliança com Abraão. Então Abraão nem teve tempo de passar por metade, ver um sono sobre ele. E ali, antes que a lei fosse dada, antes que aquele princípio de faça a sua parte, que aí eu te salvo, antes que esse princípio fosse cunhado pela lei de Moisés, o Senhor fez uma aliança com Abraão, que a Bíblia chama, é o pré-anúncio do Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é dizer assim: ó Senhor, eu fiz aqui minha parte, agora o Senhor me salva, viu? Que? O Evangelho é: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, congregue aí, o Senhor aqui no Salmo está mandando, reúna aí todos os meus santos, aqueles que fizeram aliança comigo por meio do sacrifício. Eu fiz e você fez. Então nós estamos agora aliançados com o nosso Senhor. Agora, irmãos, nós somos dele. Agora nós fomos comprados por ele. Não pertencemos mais a nós mesmos. Então agora ele nos trata como de fato nós somos sua propriedade. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então o Senhor jamais vai nos tratar como ele trata as pessoas do mundo. O Evangelho está aí, o Evangelho está sendo pregado. Se a pessoa abrir o seu coração, é a única coisa que ela tem que fazer. Se a pessoa disser: Jesus, força eu não tenho, mas eu quero, pronto. Abre o coração, o Senhor entra, porque não depende dele mesmo, a força vem de Jesus mesmo. A única coisa que o homem tem responsabilidade é essa: é na hora que a luz do Espírito Santo brilhar sobre ele, dizer assim: eu quero. Quando ele faz isso, o Senhor entra na vida dele e muda a vida dele. Mas não depende de força, de esforço, não depende de intelecto, não depende de obras. É pela graça que nós somos salvos. Então, irmãos, a ideia desse salmo é dizer o seguinte: agora vocês estão aliançados comigo. E a gente está vivendo aqui
Ele nos dando várias oportunidades de a gente servi-lo, de a gente amadurecer. E nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Nós, essa palavra é nossa, só nossa essa palavra, só do povo de Deus. Não podemos misturar, o mundo não está aqui nessa palavra. Não podemos tratar os incrédulos como nós, porque Deus não trata. Deus faz clara separação. Não é porque nós sejamos melhores do que as pessoas aí fora, é porque nós fizemos aliança com o Senhor. Aliás, Ele nos ganhou pelo seu Evangelho, pelo seu Espírito. Então nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. É claro, os irmãos, por favor, não precisam me deixar explicar isso. Quando eu falo nós somos o povo de Deus, não estou me referindo a esse punhado de pessoas que está aqui na minha frente, só. Eu estou me referindo ao povo de Deus, todos aqueles que nasceram de novo e que não estão, e que necessariamente não reúnem aqui conosco. Claro, quantos irmãos tem nessa cidade, quantos irmãos tem nesse país e nessa face da terra? Então todos eles fazem parte do povo de Deus, e o Senhor nos chamou para servi-lo. Mais um dia, assim como a parábola de Mateus 25, nós seremos chamados para prestar contas diante do Senhor. Leia, antes de continuar, deixa o salmo marcado, por favor. Antes de continuar aí no salmo, leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Eu já citei, mas é bom a gente ir lá para a Bíblia e ler diretamente o que está escrito. Aí você vê inclusive na sua versão como é que está. 2 aos Coríntios 5, eu vou começar do verso 6. Diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. O Senhor viajou e ainda não voltou. Então, enquanto estivermos aqui nesse corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também, olha irmãos, olha o verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui está afirmando que nós nos esforçamos para sermos agradáveis ao Senhor. Há um esforço da nossa parte de não decepcioná-lo. 10. Porque, está vendo? O versículo começa com a palavra porque. Porque está fazendo o quê? O que é que a palavra porque nos ensina? É uma explicação. Não é isso? O versículo começa assim: porque. O versículo antes diz: nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o verso 11 diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Primeiro, irmãos, no verso 10, está dizendo que isso um dia vai acontecer. A Bíblia está marcando esse dia. Importa que todos nós compareçamos. No futuro, não sabemos exatamente que dia isso vai acontecer, mas aguardamos esse dia. O Senhor vai reunir o seu povo, como nós lemos lá no Salmo 50, e agora vai nos julgar, vai se assentar como juiz. E é claro, esse juízo não é para salvação, nós já somos salvos, já estamos em Cristo, já desfrutamos de tudo aquilo que Ele nos deu ali na cruz, já temos a garantia da vida eterna, já nos tornamos filhos de Deus. E as coisas naturais são exemplo das coisas espirituais. Assim como não é possível
o meu filho, minha filha, deixar de sê-lo, não existe desfiliação. Na prática não, se é filho sempre, vivo, morto, é filho seu. Da mesma forma, o Senhor disse que nós nos tornaríamos filhos de Deus quando crescemos no Senhor. Nos tornamos filhos, somos filhos. Então, você não pode entender o tribunal de Cristo, nós não podemos entender aquele juízo que o Senhor vai fazer com o seu povo como uma ocasião em que vai ser definido se eu sou salvo ou não. De jeito nenhum. Esse momento já passou. Agora é outra história. Agora a Bíblia vai dizer assim: Deus nos trata como a filhos. Então como é que o pai faz com o filho? Instrui ele no caminho que ele deve andar. Se ele está andando correto, o pai recompensa, louva a conduta do filho. Se ele está andando errado, o pai corrige. Esse é o tribunal de Cristo. Todos nós, os crentes em Jesus Cristo, estaremos naquela ocasião sendo agora julgados. A Bíblia está explicando, inclusive, qual é o julgamento. Aqui não está dizendo para que cada um receba ou não a salvação. Não. Aqui está dizendo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí, irmãos, antes de voltar lá para o Salmo, o verso 11, nós acabamos de ler, diz assim, ó: e assim, conhecendo o temor do Senhor. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas essa palavra temor, no grego, phobos, ela pode ser traduzida como medo, e ela pode ser traduzida como terror. Então vamos ler dessa forma: e assim, conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. Parece que a Bíblia está metendo medo na gente. Irmãos, eu não sei o que é que você entende como medo, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: nós devemos temer o Senhor, sim. Eu não sei como você entende medo, mas há um medo, há um temor, há um pavor que nós, que já temos a salvação, precisamos desenvolver em relação a Deus. Porque não é mais aquele medo que o diabo nos dava aí no mundo, aquele medo da tirania, aquele medo da escravidão, aquele medo do juízo. Não, é um medo, é um temor reverencial. Por que nós tememos a Deus? Porque nós respeitamos Ele. Eu duvido, irmãos, se você não tiver isolado, com borracha no seu pé, eu duvido você dizer assim: vou pegar nesse fio aqui desencapado, esse fio de eletricidade. Duvido. Sabe por quê, irmãos? Porque a eletricidade você respeita. Porque se você não respeitar a eletricidade, você morre. Então, esse assunto que a Bíblia está trazendo é sim para nos trazer temor. Sabe por quê? Porque todos nós, cada um no seu nível, cada um na sua experiência com Deus, todos nós precisamos saber que nós fomos chamados para uma jornada. E a sua jornada começou lá quando você se converteu e você era uma criança em Cristo, mas criança tem que crescer. E o Senhor nos chamou para a maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura completa de Cristo. O Senhor não nos chamou para sermos crianças a vida toda. Há um propósito nele de formar em nós o caráter do seu Filho. Então, se nós não nos submetemos a isso, e a gente vive de qualquer maneira, vai chegar um dia que a gente vai precisar prestar contas ao nosso Senhor, e não vai ser brincadeira.
Aí fora, muitas vezes, esse assunto é muito confundido. Irmãos, então eu vou perder a salvação? De jeito nenhum, mas você vai ser disciplinado. Os irmãos, alguns irmãos leem aqueles textos de Hebreus. Hebreus tem uns trechos muito fortes. E aí o que é que a mente humana faz? Enquanto está falando ali aquela palavra branda, está falando com os irmãos, mas quando dá aquela palavra terrível, não, isso aqui é para os incrédulos. Quem disse? Quem disse? Por que o Espírito Santo mudaria o assunto? Por que o Espírito Santo mudaria o contexto? Não, ali é tudo para o crente. Então o escritor de Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 10, duas coisas. Primeiro, o Senhor julgará o seu povo. Há um tribunal nos esperando, e nós devemos temer, irmão. Não é temer, ai meu Deus, Deus vai me julgar. Não, irmãos, é respeito, é dizer, Senhor, a graça de Deus na minha vida não pode ser vã. O alto preço que o Senhor pagou por mim, eu não posso jogar fora e viver de qualquer maneira. Se fosse para viver de qualquer maneira, eu ficava aí no mundo fazendo a minha vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Mas o Senhor me chamou com alto chamamento. Eu estava no monturo, no lixo, agora eu sou príncipe. Agora eu sou princesa. Por quê? Porque Ele nos deu dignidade. Ele nos colocou na família real. Então, deve haver em nós um temor, como diz o verso 11 que nós lemos. Conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. O verso 9 diz, nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Irmãos, a nossa vida não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso dizer assim, não, mas eu estou salvo e o Senhor já pagou o preço por mim, então agora beleza, eu posso viver de qualquer jeito. Não. Quem diz isso não está considerando o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Uma coisa é, o Senhor julgará o seu povo, e a outra é, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não, essa palavra não é para incrédulo, essa palavra não é para crente, essa palavra é para o povo do mundo. Por quê? Por quê? Porque a gente vai tirar a palavra do seu contexto. A carta de Hebreus toda escrita para nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Todo Hebreus para nós. Por que nos trechos mais fortes não é para nós? Não, irmãos, é para nós. O Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é você lá no dia, na frente dele, e você ter que responder pelos seus atos, mesmo diante de toda a graça que ele te deu. Horrível coisa. Horrível coisa. A salvação não perde, mas disciplina para nós haverá, claro, irmãos. Você faz isso com seu filho? Você não aceita seu filho se comportar como os meninos do mundo, porque ele é criado no lar evangélico, ele é criado na palavra de Deus. Então os outros, os vizinhos, os colegas de escola que não são crentes, você até diz, tudo bem. Agora seu filho não. Seu filho, você quer que ele manifeste os princípios que ele tem aprendido. Ele tem uma vida santa. Você quer isso de seu filho? Agora, e Deus? Deus não ia querer isso de nós também? Claro, Ele deu tudo. Ele deu toda a graça. Aliás, Ele deu o que Ele tinha de mais importante, o seu Filho por nós. Então essa ideia que a Bíblia está trazendo tem que nos trazer temor, medo. Agora eu repito, eu não sei qual é o conceito que você tem de medo, mas aqui tem um medo que é especial. É o respeito que nós temos pelo Senhor, é não desagradá-lo, é não dizer assim, eu faço de qualquer jeito, depois eu peço perdão. Temos que ter cuidado.
Não, mas a graça está sempre disponível. Irmãos, mas a graça está sempre disponível e a gente não usa ela. Então, o alto preço que foi pago por nós só serve para a gente cantar, mas não faz efeito nenhum na vida. Então há esse assunto na Bíblia: o Senhor julgará o seu povo. É verdade. Uma vez eu lembro, estávamos numa reunião e o irmão falou assim: às vezes a gente se precipita na palavra, né? Às vezes a gente fala da palavra sem considerar os outros trechos da palavra. Um irmão falou assim: mas as pessoas dizem que vai ter tribunal de Cristo, mas o tribunal de Cristo já é aqui já, porque aqui mesmo a gente recebe o julgamento. Nós paramos a reunião e dissemos: irmão, nós recebemos sim o julgamento aqui, mas mesmo assim vai ter o de lá, vai ter o do futuro. A Bíblia coloca o verbo no futuro. Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Algumas vezes, quando é necessário, o Senhor já dá mostras do seu julgamento para nós aqui mesmo. Luciano? E você sabe disso, não é um assunto, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Está vendo? E no final do capítulo 11 diz assim: porque quando nós somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Se a nossa vida tiver aqui na terra muito desgovernada, o Senhor vai ter que puxar a corda em algum momento, para ver se a gente alerta. Porque na verdade o nosso esforço deve ser o contrário, deve ser o esforço de nos esforçar para lhe sermos agradáveis. Esse deve ser o nosso empenho. Não é por medo do Senhor não, irmãos. Se lembre de seu pai, se lembre de um pai. Você pode até ter medo da punição que seu pai ia te dar ou te deu, mas acima de tudo, imagine aí aquele pai que ele é bem franzino, aquele senhor de idade, ele não tem nem força para levantar a vara, para dar uma varada em você, porque você mereceu. Mas se você desobedecê-lo, a questão não está na força dele de te disciplinar, a questão está em que você infringiu a autoridade de Deus sobre a vida dele. Então você fica mal. Ele até não pode te punir, porque ele não tem mais força, mas sobre ele repousa a autoridade de Deus como pai. Então você fica: meu Deus, eu desrespeitei o próprio Deus na pessoa do meu pai. Então é esse o temor que nós temos para com o nosso Deus. Por que eu desobedeci a Ele? Ele é a pessoa que menos merece ser desonrada nesse universo. E além de tudo, Ele fez tudo por mim. Então por que eu viveria se não fosse para agradá-lo? Por que eu viveria para fazer minha própria vontade? Os filhos de Deus, o povo de Deus, precisa considerar esse assunto, para saber que nós não temos liberdade de fazer o que nós queremos. Nós temos um dono e, portanto, nós precisamos perguntar ao dono se pode fazer e se é e de que maneira é para fazer. Depois que eu ouvir a primeira resposta, se for para fazer, ótimo. E faz como, pai? Às vezes nós podemos estar na vida cristã achando que ótimo, agora Deus providenciou tudo para o meu prazer. Então agora eu posso fazer qualquer coisa porque Ele já me deu a salvação, eu já tenho garantia de vida eterna. Eu lembro de um irmão uma vez contando que ele tinha uma vizinha
Essa vizinha também era crente, era nossa irmã. E um dia, ele conversando com essa irmã, ele falou desse princípio que está na Bíblia e que nós aprendemos: a salvação não se perde. Salvação, irmãos, é como o irmão Stephen falou. Salvação não é recompensa. Salvação é graça. É recompensa. É uma coisa que você recebe porque você fez alguma coisa. A Bíblia não diz que a salvação é dada porque a gente fez. Salvação é presente. Você não presenteia alguém porque ele fez alguma coisa. Você presenteia porque você ama, porque você quis dar o presente. Então esse irmão estava conversando com essa vizinha, falando desse princípio, e dizendo assim: não, irmãos, a Bíblia diz que nossa salvação é tão segura quanto o nosso Deus, porque a aliança quem mantém é Ele, não sou eu quero toda hora, mas Ele mantém firme essa aliança. Aí a irmã, porque tinha aprendido diferente, a irmã virou-se para esse irmão e falou assim: então, se for assim, está muito fácil. Eu já tenho a salvação, eu vou cair na gandaia, porque eu já estou salva mesmo. Aí esse irmão devolveu: ô irmã, essa é exatamente a diferença. A gente não serve a Deus porque Ele livrou a gente do inferno, não. A gente não serve a Deus porque Ele nos salvou e simplesmente não. A gente serve a Deus porque a gente ama a Deus. E não tem motivo nenhum para eu deixar de amá-lo. Pelo contrário, cada dia que passa esse amor cresce. E pelo contrário, desapontá-lo é que eu não quero mesmo. Quero estar aos pés dele a vida inteira, com toda a dificuldade que seja, mas eu amo a meu Senhor. Que nem aquele escravo lá do Antigo Testamento, que já tinha passado o período do serviço dele, não foi? Você já pode ir embora. O escravo falou assim: não, de jeito nenhum, eu amo a meu Senhor, eu quero ficar aqui. Ele podia ir embora, está liberado. Se o Senhor dissesse assim: pode ir, meu filho, provavelmente você diria: de jeito nenhum, Senhor, eu quero ficar aqui. A salvação é garantida, mas não é isso que nos mantém aqui, não, irmãos. A salvação é o início da carreira. Fomos salvos. Mas o bebê começou ali o seu crescimento. Então o bebê tem que crescer. Bebê fazer as necessidades na fralda, na cama, nas calças, é aceitável. Mas menino diga aí as mães, me ajudem aí, 10 anos ou menos até, né? Quando faz na calça: você já está grande, meu filho, ali o banheiro, já começa a ensinar, né? Desde pequenininho, pegue ali, vá no vaso, faça assim, faça assado. No início é supervisionado, depois ele vai aprender a fazer por ele próprio. Você encontrar um menino de 12 anos de fralda, você vai dizer: é doente, tem algum problema orgânico. Então, irmãos, a salvação que o Senhor nos deu, olha, e essa salvação é maravilhosa, viu? Não estou diminuindo a salvação, não. Eu só estou dizendo que é o começo. E outra, essa palavra salvação na Bíblia é muito grande. Nós não podemos, quando você vai ler Romanos, nós não podemos resumir salvação aquele momento ali que você creu no Senhor e você nasceu de novo. Não, salvação é uma palavra muito maior. Muito maior. Tanto que Pedro vai dizer: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro não está falando que quando eu chegar lá diante do Senhor, já na porta da vida eterna, aí eu vou ser salvo. Não. Ali é a completação da obra que começou lá no dia que eu nasci de novo. O fim da vossa fé, você recebeu o Evangelho e agora esse Evangelho
que é a própria pessoa do Senhor, está trabalhando em você. Está trabalhando em você e está trabalhando através de você. E a gente está crescendo e o relacionamento está aumentando. Aí naquele dia, tribunal de Cristo, o Senhor vai julgar o seu povo. Imagine, aquele servo, lembre aí da parábola, aquele servo que recebeu 5 talentos e tinha mais 5 para apresentar, ele estava com medo? Na hora da prestação de contas, ele estava alegre. Ele falou assim: Senhor, aqui, que regozijo. Observe, não é salvação pelas obras, é recompensa depois que somos salvos. Ele estava regozijante, disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, está aqui mais 5 que eu consegui. Eita! O outro, que poderia ter se acanhado, eu só recebi 2, ele recebeu 5. Não, o outro estava alegre também, porque ele recebeu 2 e tinha mais 2 para apresentar. Ou seja, irmãos, ele fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Quem disse que naquele dia o Senhor vai olhar para o apóstolo Paulo, vai olhar para o Otmani e vai comparar com você? De jeito nenhum. O Senhor vai nos comparar com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Num julgamento, o réu é comparado com a lei escrita, não é assim? A pessoa cometeu um homicídio, está aqui Código Penal dizendo que homicídio é crime tipificado, então vai ser condenada pelo homicídio. Naquele julgamento, sabe quem é a lei? No tribunal de Cristo, a lei é uma pessoa. Ele é a própria comparação, porque ele vai ver se são 5 talentos, se são 2 ou 1. O Senhor vai ver quanto em nós foi trabalhado da pessoa dele. Essa é a comparação. Não é assim: Luciano, porque você não fez como Aurélio? Aurélio, porque você não fez como Felipe? Não, aí é comparar, ó, no mesmo nível. Ele vai nos comparar com ele próprio. Aí o padrão é alto, não é assim? O padrão é alto. Mas por outro lado, já existe toda a graça da parte dele, para que a gente seja fiel a ele e para que a gente prossiga nessa caminhada sendo amadurecidos. A Bíblia, irmãos, só está nos prevenindo de que estaremos nessa prestação de contas diante do nosso Senhor, para que a gente não viva aqui fazendo a nossa própria vontade. Nós fomos comprados, nós temos um dono. Efésios 2 vai dizer que lá naquele tempo nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Naquele tempo, antes de Cristo, a gente fazia o que a gente queria, a gente trabalhava para o nosso umbigo. Aqui a Bíblia está dizendo que nós fomos salvos. É como o irmão Mac falou: o dia do seu novo nascimento é o dia em que você se matricula na escola de Cristo. Agora, essa escola não é para aprender matérias, não é para aprender letra, é para aprender uma pessoa. Até chegar no fim da nossa jornada, quando Filipenses vai dizer assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o prazo, até o dia de Cristo Jesus. Quando chegar lá no cumprimento desse prazo, nós teremos sido trabalhados pelo Senhor, e Ele e nós, Ele vai ver a sua imagem em nós. Esse é o propósito de Deus. Você não aprende letra, você não aprende matérias na escola de Cristo, você aprende uma pessoa. Então a cada dia, por isso que os irmãos falam, e é verdade, a cada dia o propósito do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Cristo. Aí quando você vai caminhando um pouquinho na vida cristã, de repente você descobre que aquela atitude ruim que você tinha
em determinada área, você já não faz mais. Ui! Aí você olha e fala assim: puxa, não sou eu. Porque eu reagiria de outra forma. Mas agora Jesus conquistou aquela área do coração. Aí a gente está manifestando o caráter dele. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí diz assim: aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Deus não chamou a gente para agora eu vou fazer o quê? Não sei, estou à toa. Deus me chamou, mas eu cheguei aqui, não sei o que é para fazer. Não, já sabe. Ser trabalhado e trabalhar para Ele também. O Senhor nos chamou para servi-lo. Agora, vamos entrar um pouquinho no Salmo. Não deve dar para concluir hoje. Mas veja, falando em serviço, Salmo 50. Olha o que é que o Senhor diz, vamos voltar lá para o Salmo. Verso 5, vou repetir. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Aí diz assim, verso 7. Irmãos, veja, aquilo que Deus está chamando a atenção é aquilo que deve nos chamar a atenção. Se está escrito aqui, é para nossa consideração. Olha o que diz o verso 7. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Está vendo? O Senhor não está nos repreendendo, porque os irmãos sabem, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aqui o julgamento é apresentado para Israel, mas você, espiritualmente, você aplica isso para a igreja hoje, é o povo de Deus hoje. O Senhor não está repreendendo o seu povo porque Ele não está trabalhando. O Senhor não está dizendo assim: está faltando obra, está faltando trabalho, está faltando serviço. O Senhor não está dizendo isso. Pelo contrário, o Senhor está reconhecendo que continuamente, diariamente, o povo de Deus estava servindo a Ele. Os holocaustos, os sacrifícios, todo dia eram apresentados. Havia ali uma dinâmica de serviço que não se interrompia. Não é por isso que o Senhor está repreendendo o povo dele. Porque no verso 9 diz assim, ó: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do campo, do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmãos, a repreensão aqui que o Senhor está dando ao povo não é pela falta de trabalho, não. A igreja hoje, se você olhar, o povo de Deus hoje tem muitas obras, tem muito trabalho, tem muita coisa sendo feita, muita mesmo. O Senhor não está falando da quantidade de serviço, não. O Senhor está falando o seguinte: a lição é clara e você já viu aí. A gente às vezes está servindo a Deus como se Ele precisasse de alguma coisa nossa. O serviço que Deus nos deu não foi porque Ele precisa de nós, não. Ele decidiu precisar, é diferente. Mas Ele deu o serviço a nós para que no serviço a gente se aproximasse mais do relacionamento com Ele mesmo. Eu lembro que desde o nosso início, Carlos, quando pregava o Evangelho, aí estava na hora do apelo, fazia o apelo, quem quer receber Jesus, quem quer. Aí no final, Carlos dizia assim: agora eu vou parar aqui,
Para você não pensar que Jesus está lá do lado de fora da porta com frio, batendo, e você precisa abrir para ele sair do frio, coitado. De jeito nenhum. Quem precisa de Jesus é você. É o mesmo princípio para nós que somos do povo de Deus. Assim como a gente diz, Deus não precisa das pessoas aí fora, Deus não precisa de ninguém. Uma das definições mais lindas que eu escutei sobre servir a Deus, adorar a Deus, foi, eu não estava lá não, mas graças a Deus pela tecnologia, escutei pelo YouTube, na conferência de 2017, ano passado, em Contagem, irmão Paulo Bornelli falou assim: irmãos, às vezes a gente pensa que Deus quer que a gente fique adorando a Ele, porque Ele é um Deus egocêntrico, que gosta que adore Ele. Eu quero que diga quem eu sou, que eu sou bom. Que nada, irmão. Deus não precisa de glória de ninguém, Ele é a própria glória. Sabe por que Deus quer que eu e você estejamos servindo a Ele e adorando a Ele? Porque Ele sabe que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Porque servindo a Ele, adorando a Ele, nós estamos guardados, nós estamos sendo enchidos pela sua própria presença. Isso faz bem, não é para Ele, não é para nós. Então sabe o que acontece com a gente? Um pouco do que acontecia com Israel. Deus deve estar com fome, né? Vamos dar uns novilhos lá para Ele. É verdade, Deus deve estar passando necessidade, coitado. Vamos levar umas ofertas lá de manjares, para Deus ter o que comer. Ele está dizendo aqui, ó Israel, ainda que eu sentisse fome, que eu não sinto, Deus é Deus. Se eu sentisse fome, você nem ia saber, porque eu mesmo providenciaria a minha comida. Você está pensando o quê? Que eu dependo? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prega o evangelho para quê? Porque se você não pregar o evangelho, as almas vão para o inferno. Ô irmão, olha, eu quero dizer, Deus deixou uma ordem para nós pregarmos o evangelho, mas Deus não colocou o futuro da humanidade nas nossas mãos. Se eu não pregar o evangelho, meus parentes vão para o inferno. Que nada, irmão. Nosso Deus está no trono, tem o controle de todas as coisas. Eu não estou dizendo para você não pregar o evangelho, não. Eu estou dizendo para você ter a visão correta do serviço a Deus. Ou eu tenho que servir aqui aos irmãos, porque se eu não servir aos irmãos não vai ter ninguém, o serviço não vai ser feito. Que nada, vai sentar, meu filho. Se seu coração é esse, vai sentar. Agora, se você disser assim: ô Senhor, é um prazer estar na tua casa te servindo, é um prazer falar desse evangelho maravilhoso que me salvou e pode salvar outras pessoas. Oh, que privilégio! Aí é diferente. Agora, você servir a Deus como o último biscoito do saquinho. É isso que o Salmo está dizendo. Ô Israel, eu como carne de touro, eu bebo sangue, é para mim isso aí? Não, Israel, isso é para você mesmo, porque você me servindo, você está na minha presença, e na minha presença há plenitude de alegria. Então não falta, irmãos, serviço, obras. Nós estamos servindo ao Senhor, nós queremos servi-lo. Às vezes falta é o coração correto, às vezes falta é a motivação correta do coração. É se a gente disser assim: se eu não fizer, nada acontece. Imagine, Elias está lá, está fazendo o que aí, Elias? Elias na caverna. Está fazendo, Deus não sabia o que Elias estava fazendo, não? Está fazendo o que aí, Elias? Senhor, o senhor sabe, né? O senhor sabe, a situação está difícil. E mataram todo mundo, Jesus. Não tem ninguém aqui mais. Só ficou eu. Olha. Só tem eu aqui de fiel ao Senhor. E aí, esse único que sobrou, estão querendo matar agora. Olha. Aí o Senhor fala assim: ô Elias,
Então, trabalho para você. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Ou seja, você está aí dentro da caverna, eu tenho mais trabalho para você. Ah, esqueci de falar uma coisa. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho não. Você é o 7º milésimo primeiro. Então, irmãos, o Salmo está dizendo aqui, ó, às vezes a gente está envolvido no serviço, mas está envolvido, sabe o que, irmão? Só o braço, a perna, o cérebro, mas o coração não está junto. E o Senhor não deu serviço para a gente mostrar que a gente trabalha, que a gente prega, que a gente pá. Isso aí é ego. O Senhor deu serviço para a gente aprender a amá-lo mais e mais, para o nosso relacionamento com Ele crescer mais e mais. Invoca-me, Israel, no dia da angústia. Olha para isso. Israel não invocava o Senhor, não é? Só chegava lá, dava o novilho e ia para casa? Às vezes nós transformamos o serviço a Deus numa coisa mecânica. Imagine o que é. Lá estava escrito: você pecou, vai oferecer um animal do rebanho por seu pecado. Ó, você pecou. Quem morre é o animal. Ô irmão, isso não toca no coração, não? Isso não fala nada? Ô Senhor, o animal inocente está morrendo porque eu pequei. Então, quando o Senhor estabeleceu os sacrifícios, Ele queria que o coração do ofertante fosse junto com a oferta. Israel transformou tudo em religião. Leva lá bate o ponto. Às vezes nós falamos com alguns irmãos aqui: irmão, a gente quer que você esteja na reunião, não é para você bater o ponto, não. Ó, eu vim hoje, todo mundo me viu, estou aqui, viu? Não, irmão, a gente quer que você esteja na reunião para você desfrutar do Senhor, para você crescer na palavra, na fé, na comunhão. É para isso. Desfrute do que Deus lhe deu. Não chegue lá, bote o animal no altar e sai. Já fiz minha obrigação já por essa semana, viu? Já fui para as reuniões, estou bem. E o relacionamento com Deus? Deus precisa disso? Então é um paradoxo da vida cristã. Por um lado, Deus precisa, sim. Ô Luciano, você está se contradizendo? De jeito nenhum. Deus decidiu precisar de nós, mas Ele não colocou o futuro do universo nas nossas mãos. Ele decidiu precisar de nós para que, servindo a Ele, nós possamos desenvolver mais ainda esse relacionamento com Ele. Aí é diferente. Aí você cresce servindo. É como o irmão Delcio falou, e que você tem o exemplo lá em Mateus: joio e trigo plantados no mesmo lugar, os dois se parecem. Os servos queriam arrancar o joio. Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? De jeito nenhum, porque vocês não conhecem. Depois os anjos vão separar. Os anjos têm condição de fazer a obra perfeita. Então o irmão Delcio fala assim: se Deus quisesse que a obra saísse perfeita, Ele não dava a gente, não, Ele dava aos anjos. Agora, não porque Deus deu a obra para nós fazermos, por causa de nós mesmos, para que na obra, no serviço, nós sejamos transformados. Graças a Deus. Ele não quer perfeição. Ó, Senhor, eu já fiz tudo, papapá. Tanto que em Lucas 17 ele fala assim: ó, depois que você fizer tudo, você vai receber o certificado. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos mandaram fazer. Então não tem chance para a gente se orgulhar diante de Deus. Pelo contrário, para a gente amar o Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade de servir a Ti. O coração tem que estar junto. Então a primeira parte do Salmo aqui, se o Senhor permitir, a gente continua depois. A primeira parte do Salmo está chamando a atenção para isso. Você está servindo a Deus. Você foi chamado para isso, aliás. Mas não é mecânico. Irmão, você está na escola, você está no trabalho, você está entre os irmãos, você está servindo no louvor, no serviço social, no presbitério, você está servindo em um bocado de lugar. É você servindo e a cruz operando, é ou não é? Tem serviço fácil na casa de Deus? Não tem, irmãos. Sabe por quê?
Porque esse é o objetivo. Se você chegar lá no final, servir a Deus a vida toda, não fui transformado, adiantou de quê? Então, no serviço, Deus nos transforma. Na família, Deus nos transforma. Na escola, no trabalho, no serviço social, no presbitério, no louvor, no serviço às crianças, onde for, a cruz vai operar, porque o Senhor quer moldar nosso caráter. O Senhor quer imprimir a sua imagem em nós. Então, não é trabalho, o Senhor me contratou para eu trabalhar. Não, esse trabalho é um trabalho que vai interferir na minha vida de dentro para fora. Quando chegar no final de tudo, a boa obra será completada. Então, irmãos, essa é a primeira parte do Salmo. Se o Senhor permitir, a gente continua, são 5 para meio-dia. Se o Senhor permitir, a gente continua depois falando sobre esse assunto. Amém? Louvado seja Deus. Vamos só colocar diante do Senhor esse. Senhor, nós bendizemos a Ti por essa oportunidade. E continuamos dizendo aquilo que falamos no início. As palavras que o Senhor fala são espírito e são vida. Possa o Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, nos fazer absorver o espírito da palavra e pôr por obra tudo aquilo que o Senhor tiver nos falado. Nós te somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.